1 Reis 18. Primeira Reis 18, 41, 42, 43, 44. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque um ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Amém. O irmão pode sentar? Glória a Deus. Profeta Elias, irmãos. Profeta de Deus. Profeta Elias, irmãos, ele faz uma oração muito pequena e rápida na Bíblia. Os irmãos lêem uns versículos antes. É uma oração rápida que Elias faz. Glória a Deus. 1 Reis 18, 36. E sucedeu, pois que oferecendo-se uma oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje, tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, que está conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que só tu és Senhor e Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Glória a Deus. Essa oração, irmãos, é uma oração rápida que o profeta Elias faz. E nesta oração, irmãos, ele pede para que Deus desça chuva do céu. Não chuva que molha a terra, mas uma chuva de fogo. Aleluia. E ele fazendo essa pequena oração, irmãos, diante de Deus, neste momento o fogo desce, queima o holocausto, profetas de Baal são destruídos, e Elias vê que Deus ouviu a sua oração. Enquanto aquele fogo desce, queima o holocausto naquele lugar, Elias começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu creio, irmãos, que um dia antes, não sei, o profeta Elias, ele chega diante do rei Acabe, e ali diante do rei Acabe, irmãos, ele fala para o rei, sim, um rei perverso, um rei que não cuidava do seu povo, o rei que só pensava em si e na sua esposa, a rainha Jezabel. E Elias fala, olha nos olhos dele e fala para ele: de hoje em diante, nem chuva, nem orvalho, por 3 anos e meio, não vai cair sobre essa terra. E Deus, irmãos, ele ouve o pedido do profeta Elias. E no decorrer desses 3 anos e meio, irmãos, não chove, nem sereno de madrugada, nem orvalho cai sobre a terra. Aleluia. E o povo começa a sofrer. Glória a Deus. Pessoas morrem, o país vai à falência. E Elias vê o povo sofrendo, mas mesmo assim, o rei Acabe não amolece o seu coração e não se entrega a Deus. Nesse momento, irmãos, ali o profeta Elias, ele vê o povo sofrendo, passando muita necessidade, e ele tem que fazer alguma coisa. O que eu disse para os irmãos aqui no começo, ele faz uma oração pequena e desce fogo do céu. Aleluia. Não importa, meus irmãos, a oração que vocês fazem, seja uma oração grande
ou pequeno. A posição que você está diante de Deus, no seu coração, é que vai fazer Deus ouvir o seu clamor. E Deus, irmãos, Ele ouviu uma oração pequena do profeta Elias e desceu fogo do céu. E a nossa oração, irmãos, ela não é diferente. Não desista. Corra atrás da sua vitória. Coloque-se de joelho à presença de Deus. Faça os seus pedidos diante de Deus. E Deus vai ouvir os nossos clamores, irmãos. Não importa se você ora 1 minuto, 5 minutos ou 1 hora. Importa a oração que você estiver fazendo, seja de coração. E você esteja preparado para ser abençoado por Deus, por nosso Deus Todo-Poderoso. E neste momento, irmãos, Elias, o profeta Elias, viu o povo sofrendo muito. 3 anos e 6 meses não chovia nem caía orvalho sobre a terra. As plantas, as árvores secaram. Houve uma destruição naquela terra, irmãos. Mas Elias ali, ele teve que fazer alguma coisa. E neste momento, irmãos, Elias, ele vai fazer uma oração muito longa. Eu creio, irmãos, que essa oração, a Bíblia não fala, mas eu creio que essa oração que ele vai fazer para descer chuva sobre a terra, talvez seja de 1 hora, a tarde inteira, o dia inteiro, não sei. Mas ele ficou de joelho, irmãos. Pedi para o meu cunhado Fernando vir aqui na frente. Essa oração, irmãos, o profeta Elias, irmãos, ele se encurvou. A Bíblia falou que ele se encurvou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele se curvou diante de Deus nessa posição, irmãos. Nessa posição, os irmãos prestam bem atenção nessa posição que o profeta Elias se colocou para fazer um pedido a Deus. E ele colocou o seu rosto em terra e começou a fazer uma oração. E neste momento, irmãos, o profeta Elias ali de joelho, ele olha do lado e fala para o seu servo: meu servo, sobe esse monte, olha para diante do mar, vê se está vindo alguma chuva. E o servo de Elias, irmãos, ele sobe o monte, não vê nada de chuva, o céu azulzinho, ensolarado. O servo não vê chuva nenhuma. E volta ali para Elias, onde Elias está de joelho, esperando a bênção. E o servo fala para ele: profeta Elias, não há sinal nenhuma de chuva, profeta Elias. E o profeta Elias olha de novo para ele: vai 7 vezes, sobe esse monte e vê se há um ruído, se vai vir alguma chuva nessa terra. E o servo dele obedece, irmãos. Louvado seja o nome do E o servo dele obedece. 7 vezes, irmãos, esse servo vai subir o monte. Às vezes a igreja tem campanha de oração de 7 vezes, 7 dias, 7 semanas. Quando tiver, faça o possível para vir nessas 7 semanas que a igreja está pedindo para você. E peça uma bênção maravilhosa a Deus, irmãos. Eu creio que nesses 7 dias, 7 semanas, não sei, 7 meses, não sei. Eu nunca fiz na minha vida, a igreja que eu frequentava, ela nunca fez ali campanha de 7 dias. E se um dia estiver aqui nessa igreja, eu vou fazer o possível
de fazer um grande pedido para o Deus Todo-Poderoso. Se prepare, irmãos, que logo a sua bênção vai chegar. O servo sobe o monte, ele volta, profeta, nada de chuva. Ele sobe o monte, volta pela segunda vez. Profeta, não há sinal nenhum de chuva, profeta. Ele vai para a terceira vez, para a quarta vez, quinta vez, sexta vez. Chega diante do profeta Elias, que está ali prostrado, irmãos. Horas, não sei, de joelho na presença de Deus, fazendo esse pedido para Deus, para que desça chuva sobre a terra. E o servo sobe pela sétima vez. E ele subindo ali, irmãos, o monte pela sétima vez, ele vê uma nuvem, tamanho de uma mão de um homem. E ele fica naquela hora alegre. Uma nuvem, o céu azulzinho, uma nuvem tamanho da mão de um homem. Ele correu, desceu um monte, irmãos, e chegou e disse para o profeta Elias: Profeta Elias, levante. Glória a Deus, aleluia a Deus. Se levante, profeta Elias. Porque eu vi uma nuvem tamanho da mão de um homem. E Elias, irmãos, ele agarra o seu companheiro, o seu servo, fala para ele: vamos, que vai estar vindo uma grande chuva. Glória a Deus, irmãos. Porque essa nuvem, tamanho da mão de um homem, ela cresceu com o poder de Deus. E veio chuva sobre a terra, irmãos. E esses 3 anos e meio que não chovia, caiu muita chuva, muita chuva. E o profeta Elias, com seus servos, correu para um lugar para se esconder da chuva. Que grande milagre, irmãos. Que grande milagre. Que o profeta Elias se prostrou diante de Deus, fez um pedido, e ali nesse pedido ele viu que Deus ouviu o seu clamor. Quando o profeta disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, dizendo que essa nuvem é o sinal da tua chuva. Faz chover, abra as comportas do céu, faz chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, dizendo que essa nuvem vai descer chuva sobre a terra. Faz chover, abra as comportas do céu e derrama chuvas de bênção neste lugar. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos viram bem claro como meu cunhado Fernando se colocou de joelho. Essa semana eu fiz essas orações, irmão, e prostrei de joelho diante de Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro, eu nunca me prostrei assim diante de Deus. Eu sei que Deus sempre me ouve, sempre vai ouvir as suas orações, irmãos. Se prostrem ali nos seus lares, irmãos, de joelho. Faça um pedido maravilhoso para Deus, que assim como essa nuvem do tamanho da mão do homem, essa bênção grande, irmãos, vai chegar na tua vida, no teu lar e na tua família, salvando a sua família e os teus entes queridos. Se prostra, irmãos,
pode se postrar, irmãos, não sei, 5 minutos, 10 minutos ali na sua casa, mas faça uma oração fervorosa, irmãos. Converse com Deus Todo-Poderoso, irmãos, que Ele vai ouvir os nossos clamores, irmãos. A Bíblia, irmãos, a Bíblia ela fala também que teve um homem que se prostrou do mesmo modo que meu cunhado Fernando estava aqui. E esse homem, irmãos, a Bíblia fala que foi Jesus Cristo. E quando ali no Monte das Oliveiras, irmãos, Jesus sabendo de tudo, porque Ele é Deus, que os soldados iam subir aquele monte e o prenderam, e o levar ele para a cruz. E Jesus, irmãos, Jesus Cristo, sendo Deus, sendo um homem, ele começa a ficar muito nervoso, irmãos, sabendo que os soldados iriam prender ele, sabendo que ele ia colocar uma coroa de espinho em cima da sua cabeça, o chicote ia começar nas costas dele. Jesus sabia de tudo isso, irmãos. E ele ali naquele monte, irmãos, ele começou a suar, se prostrava diante de Deus e fazia as suas orações diante de Deus. E o nervosismo dele era muito grande, irmãos. A angústia de Jesus naquele momento foi muito grande, a tristeza foi muito grande, irmãos, que eu creio que nenhum homem na face dessa terra sentiu e nem vai sentir. Porque Jesus, sendo Deus, sem pecado nenhum, irmãos, ele não tinha pecado nenhum, santo, se prostra de joelho, irmãos, e pede para Deus: se possível, meu Deus, afasta esse cálice de mim, mas que seja a tua vontade. E Deus, Jesus Cristo, irmãos, ele faz essa oração por 3 vezes de joelho, se prostrado, irmãos. E ali se prostrado, ele faz uma oração fervorosa. E ele começa a suar ali no chão, naquela oração, pedindo para Deus acalmar a ele, tirar o seu nervosismo, a sua angústia que estava naquele momento. Ele começa a orar, pedir para Deus, irmãos, a ajuda de Deus. Nesse momento, irmãos, ali se prostrado, ele começa a suar muito. E a Bíblia fala que as veias da cabeça dele começam a se estourar, de tanto nervosismo que ele passou naquele momento, a pressão naquele momento. E o suor na sua cabeça se torna em gotas de sangue e começa a descer sobre o seu corpo, irmãos. Olha para os seus irmãos verem o que Jesus Cristo passou por cada um de nós, irmãos. Porque eu creio, naquele momento que ele estava de joelho, irmãos, ele levantava o olho, eu creio que ele via um povo na igreja, comunidade livre, nesse lugar agora. Ele viu a cada um de nós na igreja dele, orando, louvando a ele de coração, dando seus testemunhos, se prostrando de joelho nessa igreja. Quando vocês vêm para a igreja, irmãos, pelo amor de Deus, não fique com preguiça de se ajoelhar na presença de Deus, que é uma posição muito elevada diante de Deus, que nós devemos se ajoelhar só diante de Deus. Fica aqui em joelho, pelo menos 5 minutos, 3 minutos. Agradeça a Deus pelo dia que passou, pela vitória que está aqui na igreja, porque Jesus está nesse lugar. Ele quer ver nós prostrados, irmãos, de joelho. Se vier bênção, se prostre, agradeça a Deus. Se há problemas na sua vida, se prostre também diante de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele está no controle da minha vida, no controle das suas vidas. Ele pode muito nos abençoar.
Não ficar só de joelho aqui dentro da igreja, irmãos, mas de joelho ali no seu lar, ali no seu emprego. Se não dá para ajoelhar ali no seu emprego, ali diante das pessoas, vá no banheiro, ajoelhe diante de Deus ali, ajoelhe ali e faça uma oração para Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, façam isso e vocês vão ver as bênçãos de Deus nas suas vidas, irmãos. Eu sei que a vida pode vir amanhã, o mês que vem, daqui a um ano, mas ela vai vir, irmãos, no momento que Deus olhou dos céus, irmãos, e viu você prostrado, assim como aquela mão do tamanho da mão de um homem veio sobre a chuva da terra, as bênçãos vai vir nas nossas vidas, irmãos. Fiquem firmes na presença de Deus, irmãos. Essa posição que ele esteve ali, de joelho, se prostrado, a presença de Deus, fez as suas orações e desceu chuvas naquela terra. E o rei Acabe, irmãos, ele viu aquele milagre, aquela chuva sobre aquela terra, e não estava nem ali para aquele grande milagre. Ele foi embora, comeu e bebeu, ficou ali com a sua mulher, não se importou com nada. Mas só Deus sabe onde esse homem rei Acabe está hoje. Mas eu só sei que hoje nós estamos aqui, queremos alcançar o céu, irmãos, porque aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Por isso, irmãos, sempre esteja na presença de Deus, porque Deus, irmãos, Ele vai derramar chuva de bênção nesse lugar, ali nos seus lares. Deus vai nos abençoar muito, irmãos, porque nós sabemos que Deus, o Senhor é Deus, Ele fez descer chuva de fogo sobre a terra, fez descer chuvas também sobre aquela terra, e Ele vai também descer, irmãos, chuvas de bênção nesse lugar, nas nossas vidas. Por isso, irmãos, não se esqueçam dessa palavra, continue orando a esse Deus. Possa até que você não sabe orar, mas assim como você conversa com o seu amigo, com o seu vizinho, conversa com ele, abra o seu coração com ele,